eu aconselho fortemente você colocar o seu fone de ouvido para assistir esse vídeo. Escuta isso aqui. Você consegue ouvir isso? Não é só sua imaginação. É um novo modelo de geração de áudio da Eleven Labs. Agora, vozes realistas podem surgir do nada. E talvez você nem perceba quem está falando. Humano ou máquina. Prepare seus fones, porque o futuro tem voz. É isso aí. A Eleven Labs lançou um novo modelo de geração de áudio e, como todos sabem, a Eleven Labs é o melhor, ou talvez uma das melhores plataformas de geração de falas, né? Text to speech, também tem o conversacional. Cara, e tá incrível esse modelo, como vocês puderam ouvir aí. Vocês viram que é possível adicionar efeito sonoro, tinha uma ambientação ali de fundo da voz. Então, tá um negócio realmente impressionante e eu vou mostrar para vocês aqui o como utilizar e onde utilizar esse novo modelo. Esse novo modelo é o chamado do V3 e eu aconselho vocês a utilizar o fone de ouvido porque a gente vai ouvir muito áudio nesse vídeo aqui, tá? Dá uma olhada. Much better than our old ha 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 robot chuckle. I know, right? And apparently we can do accents now too. Fancy a cup of tea? Wow, V2 me could never. I'm actually excited to have conversations now instead of just talking at people. Então, tá vendo? Então, a ideia aqui é que você consegue adicionar algumas características de fala, adicionar risada, efeito sonoro dentro do prompt do Eleven Labs. E eles mostram aqui, ó, no prompt em Eleven V3 aqui, o como criar esses prompts e o que você pode adicionar. Então tem aqui, ó, risadas mais fortes, começando a rir, então sussurro, exhales, que é tipo inspirando e expirando. Tem bastante coisa aqui, ó. Gunshot, tiro, aplauso, palmas, explosão, a pessoa engolindo. Tem muita coisa que a gente consegue adicionar no prompt que a Eleven Labs vai criar pra gente. Então a gente consegue colocar também sotaque, também adiciona pontuação. Ele entende muito bem se você adiciona aspas que ele está falando, que ele é muito legal. É só mostrando para vocês aqui, para vocês entenderem realmente na prática o como que funciona. Então, se você não conhece o Eleven Labs, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar. Você tem alguns créditos gratuitos para utilizar aí para testar os modelos, tá? E aí você fica à vontade e cria bastante coisa. Dentro da Eleven Labs, a gente tem aqui várias funcionalidades, como Text to Speech, Voice Changer para alterar a voz, efeitos sonoros, tem dublagem, tem a parte de estúdio, Conversational AI, que é a inteligência artificial de conversação, e Speak to Text também, que seria a transcrição, tá? Mas aqui é onde a gente vai ver hoje, para testar esse novo modelo, seria aqui no Text to Speech. Um ponto interessante para falar para vocês, antes que eu esqueça, é isso aqui, ó, que está aberto ao público em alfa, tá? Então tá em teste ainda e ele tá dando 80% de desconto aqui no mês de junho. Então você consegue usar bastante, mesmo com os créditos que você tem no gratuito e sem consumir muito da sua conta. Eles estão dando 80%, que é justamente para os usuários testarem e eles corrigindo e pegando aí informações de como corrigir e melhorar esse modelo deles, tá? Então tá aqui, tem alguns exemplos que eu fiz. Esse aqui foi do que eu criei agora para abertura do vídeo, para vocês verem. Então, ó, som de vento gelado, passo rangido no chão de madeira, voz sussurrada, misteriosa. Tem coisa aqui que não funciona, por exemplo, passos rangidos no chão de madeira, não funcionou. Eu coloquei aqui para testar, para ver se ele trazia alguma coisa, mas não. Mas em contrapartida, se vocês ouvirem o áudio com atenção, vocês vão perceber que tem um ventinho no fundo da voz ali, não tá uma voz seca, só falando. Então ele dá entonação, ele faz alguma coisa bem interessante. Tem um histórico aqui de várias coisas que eu já criei, já testei aqui. Olha só esse exemplo aqui. Cuida! É o sussurro da meia-noite. Ele te chama. Para onde você vai, Coelho? A não ser se inscrevendo no canal do Sem Segredos Tech. Só lá você estará seguro. Ou será que não? Muito legal, né? Então já aproveita, se inscreve no canal aí caso você não seja inscrito e já deixa o like nesse vídeo. Então a gente pode ver aqui, ó,
arrepia, medo, voz grave e arrastada, desespero, gritos abafados na voz. Se vocês ouvirem aqui, não há escapatória, foi como se fosse uma voz do além vindo, não foi o próprio narrador que falou. Silêncio dramático. Então, ele vai pegando tudo isso e vai criando emoção na voz, né? Então fica um negócio muito mais emocionante. Gente, vocês não têm noção. O curso de inteligência artificial que o Diogo gravou simplesmente mudou a minha vida. Sério. Eu aprendi tanta coisa que nem imaginava que era possível, que antes parecia coisa de filme. E agora me sinto totalmente preparada para enfrentar qualquer desafio do mercado de trabalho usando a inteligência artificial. É incrível como a IA pode transformar tudo. Muito obrigada, Diogo. Vocês precisam fazer esse curso. Legal, né? Então vocês viram? Ele vai acompanhando tudo aqui, ó. A animação da voz, mudou a minha vida. Se você coloca maiúsculo, a inteligência artificial vai entender que tem que dar uma ênfase nessa parte do texto. Então tá ficando muito legal isso aqui. Outra coisa legal é que a gente consegue adicionar mais de uma pessoa falando, mais de uma fala. Então aqui, ó, tem o Mark conversando com a Juniper, tá? Então eu fiz um diálogo entre os dois. Então é possível até criar um podcast aí. Obviamente que não com a extensão inteira, mas você consegue criar como se fosse um corte de podcast, algum diálogo entre duas pessoas. Vou mostrar esse exemplo aqui. Para fazer isso, é bem fácil aqui, ó, quando você está criando o prompt, deixa eu apagar isso aqui. Você vai escolher uma voz e vai digitar o texto aqui. Olá, tudo bem? Certo? E aí você adiciona um speaker. Isso pode ser a mesma voz falando aqui, e aí você queira dividir em partes, ou você pode trocar a voz e escolher aqui, ó, por exemplo, a Juniper, igual eu tinha falado. Ó, tudo ótimo. E você? Então, se eu pedir para criar isso aqui, ele vai criar como um diálogo entre duas pessoas. Deixa eu só trocar isso aqui. Ó, troquei a voz pelo Mark, vou gerar isso aqui. Ah, deixa eu colocar aqui. Então, quando você abre colchetes, ele já entende que é o que você está querendo colocar aqui para ele, né? De entonação ou alguma coisa. Olha lá. Bem animado. Olá, tudo bem? Segurando o riso. Tudo ótimo. Você? Gargalhando. Vamos ver o que sai disso aqui. Só pra gente testar essa parte aqui de diálogo. E eu já mostro pra vocês o outro diálogo que eu criei. Ele sempre cria também duas vertentes aqui. Eu vou te falar que esse foi o primeiro que eu fiz que deu bem esquisito, que não ficou bom. Eu não sei se foi pelo que eu coloquei aqui, não sei. Mas olha só, esse aqui ficou nada a ver. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Foi isso. Eu não sei porque ele criou aquele barulhinho no começo. E esse aqui. Legal. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Bom, tá bom. Não ficou bom, não ficou exatamente bom, mas deu pra ver que dá pra criar um diálogo entre duas pessoas. Eu fiz um diálogo entre duas pessoas aqui que ficou muito melhor e eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha que diálogo magnífico. O Mark aqui está representando como se ele fosse uma inteligência artificial, como se fosse um robô, e explicando para Juniper o que ele fez. Olha só que legal isso aqui. Então, eu meio que tentei me depurar enquanto rodava uma geração de texto para fala. O quê? Não, isso é tipo fazer uma cirurgia em si mesmo. Achei que conseguiria fazer muita tarefa. Agora minha voz fica travando no meio Da frase. Nossa, você realmente se quebrou. Fica pior. Toda vez que alguém faz uma pergunta, eu respondo em 0001000001. Você tá falando em binário. Na real, isso é impressionante. Não tem graça. Tenho uma apresentação em 1 hora e estou parecendo um modem discado. Já tentou desligar e ligar de novo? Muito engraçado. Espera. Isso realmente funcionou. Muito bom, né? Então você vê, ele criou todo um cenário, diálogo aqui muito interessante e com muita expressão, né? Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha vozes que só falavam, pareciam reais, mas só falavam meio linear, né? E agora a gente consegue colocar essas expressões no meio, esses efeitos sonoros, isso ficou muito legal. Essa parte aqui, ó, de no meio, e aí voz robótica, ele trocou a frase, isso aqui é muito legal, né? Isso eu não tinha visto em lugar nenhum acontecer um negócio desse. Olha mais um exemplo de diálogo aqui no mesmo estilo que a gente Cara, viu agora. eu tentei fazer café usando aquele método gourmet que eu vi no YouTube ontem. Então, vocês viram gourmet, ele falou gourmet porque tá entre aspas, ele deu uma enfatizada no gourmet. Ah, não. Você tentou usar aquele coador invertido com água mineral importada? Outro detalhe que eu preciso falar para vocês aqui.
Tá vendo que essa voz ela ficou meio mais robótica, mais travada? É porque esse modelo, pelo menos por enquanto, ele exige que você escolha a voz certa. Então, se você tem uma voz profunda, aqui ó, como ele está falando, é uma voz mais grossa, mais séria, dificilmente você vai conseguir com que ela represente outra coisa. Então, aqui espantado, ele não consegue fazer a expressão espantada, porque a voz não é bem feita para isso, entende? Então, esse aqui seria uma voz de narração, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Então, com os testes que eu fiz, e inclusive a Eleven Labs, num determinado momento, me mostrou essa dica, eu percebi isso. É muito importante que você escolha a voz certa para usar no momento certo. Não adianta você escolher qualquer voz para usar no V3 aqui, querendo que ele gere uma expressão de uma maneira que não seria interessante para aquela voz. Você pode ver que o Mark, falando que fez a receita, está muito mais natural, porque está condizente com a voz que eu escolhi. Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui. Achei que ia ficar top. Agora minha cozinha parece um laboratório de química. Sério, você fez café ou invocou um novo elemento? E piora, toda vez que eu dou um gole, meu olho treme igual liquidificador. Você criou café ou poção de energizar o Pokémon? Não tô brincando, daqui a pouco começa a enxergar sons. Já tentou tomar água para diluir? Genial. Espera, até que ajudou, hein? Tá vendo? Então, fica legal. É um diálogo e, como eu disse, muito importante nesse modelo aqui escolher a voz certa para aquilo que você precisa. Bom, mais um diálogo aqui para a gente ver como que fica, com alguns tons diferentes aqui, entusiasmado, cético, orgulhoso. Vamos lá. Mano, ontem à noite eu tentei conversar com a Alexa pra ver se ela me dava conselhos amorosos. Ah, não. Você realmente pediu conselhos de relacionamento para uma IA? Ué, por que não? Falei, Alexa, como faço pra conquistar meu crush? Desculpe, não encontrei nenhum crush nos seus dispositivos conectados. Que seria para imitar a voz da inteligência artificial, né? Imitar a voz da Alexa. Mas aí ele ignorou a voz do personagem e simplesmente colocou uma voz de Alexa mesmo. Tem outro áudio gerado que, como ele sai 2 gerações aqui, né? Ele fez uma voz diferente imitando. Mas isso aqui eu achei melhor esse diálogo, por isso que eu deixei isso aqui para mostrar para vocês. Vamos continuar. Imagina se ela liga para alguém aleatório. Seu crush está sendo contatado. Pior que depois ela começou a tocar Fica Comigo do Belo no volume máximo, 2 da manhã. Vizinho deve ter achado que você levou um fora na Alexa. E o pior, minha vizinha ouviu a música e achou que era indireta pra ela e agora fica me evitando. Cara, só você mesmo. Na próxima, tenta o Google Assistente. Quem sabe ele te apresenta para alguém. Legal, né? Esse finalzinho aqui de ela começando a falar rindo, eu acho muito legal. Cara, só você mesmo. Na próxima, tenta. É muito legal, né? Cara, eu tô realmente impressionado com esse modelo aqui. Tô achando muito bacana. Esse aqui, eu tentei criar aqui um stand-up comedy. Como se a pessoa estivesse no palco, falando, contando uma piada, uma história engraçada. E adicionei riso da plateia, palmas. Pra testar essa parte também, pra ver se a gente consegue criar alguma coisa desse sentido. E vou te falar, tirando a piada que foi criada por inteligência artificial que eu não gostei, ficou muito legal. Ficou bem bacana, dá uma olhada. Cara, vocês já perceberam como as pessoas falam que não confiam em elevador? Tipo, sempre tem alguém que fala, eu só entro se tiver bastante gente, porque aí é seguro. Desculpa, mas eu não sei que lógica é essa. Porque pra mim, se tem muita gente, o elevador não fica mais seguro. Ele só fica mais pesado. Se fosse por segurança, era pra entrar sozinho. E de preferência, segurando na parede igual lagartixa, né? E sempre tem aquele momento constrangedor. O elevador para. Entra aquela pessoa que você nunca viu na vida. E aí fica aquele silêncio. Só o barulhinho do andar mudando. Pim, pim. Eu sempre penso que todo mundo ali tá se perguntando: será que esse elevador aguenta mais um? E claro, quando chega no seu andar, você tenta sair sorrindo, mas por dentro tá comemorando igual quem ganhou na Mega Sena. Obrigado, senhor. Mais uma viagem bem-sucedida. Elevador é tipo prova de confiança da vida adulta, né? Se você não confia, vai de escada. Se confia, reza baixinho e torce pra dar certo. Legal, né? Cara, dá pra pirar. Eu provavelmente, se eu tivesse adicionado aqui, que seria uma voz falando ao microfone, ou pedido aqui algum efeito sonoro de fundo ali, alguma coisa assim, ficaria melhor. Porque aqui ficou um áudio muito limpo, não parece que ele tá no palco falando no microfone, né? Mas, de qualquer maneira, você
O fato de você conseguir adicionar um riso, uma palma, cara, isso aqui muda o jogo completamente do text-to-speech. Eu fico imaginando, eu crio agentes com inteligência artificial em automações e tal. Então seria possível colocar uma inteligência artificial para criar só prompts nesse estilo e reproduzir ali um áudio, por exemplo, no WhatsApp com fundo de escritório. Eu sempre tive esse problema. Quando eu queria que a minha inteligência artificial mandasse um áudio no WhatsApp, nunca ficava tão real porque ficava um áudio muito limpo, né? Muito seco. Agora não. Agora eu vou poder, por exemplo, adicionar um barulho de teclado, como se eu estivesse falando e digitando, um clique de mouse, um relógio, pessoas falando ao fundo. Resolveu o problema que eu tinha e eu vou implantar isso aí, vamos ver como que vai funcionar. E agora, só para a gente finalizar o vídeo, eu fiz aqui um texto, com a ajuda da inteligência artificial, obviamente, simulando uma propaganda. Eu falei, pô, e se criasse como se fosse um áudio para colocar numa propaganda, né? E só que eu pedi exagerado, eu pedi um negócio bem caricato, uma propaganda de um advogado, estilo Saul Goodman. Não sei se vocês conhecem aí a série Better Call Saul, mas tá aqui. Ficou bem interessante, ficou bem legal também. Vamos ver como é que ficou. Levou multa de trânsito por dar seta na rotatória? Ou seu vizinho colocou som alto tocando pagode às 3 da manhã? Não tema. Chame já Dr. Trambique, o advogado que resolve até o que você não pediu. Processou, ganhou. Ou pelo menos faz barulho no grupo da família. Dr. Trambique. Justiça rápida, memes garantidos. Ligue já. 0800 Trambique. Eu fiquei impressionado nesse aqui porque ele criou uma vinhetinha, ele criou uma música dentro da fala. Isso aqui eu achei bem legal e bem diferenciado. Eu não imaginei que ia dar certo. Tem o outro áudio que ele cria e melhorou algumas coisas em alguns efeitos sonoros, mas em algumas outras não ficou tão bom. Quer ver? Eu vou pôr aqui só para vocês ouvirem. Levou multa de trânsito por dar seta na rotatória? O seu vizinho colocou som alto tocando pagode às 3 da manhã? Não tema. Chame já Dr. Trambique, o advogado que resolve até o que você não pediu. Processou, ganhou. Ou pelo menos faz barulho no grupo da família. Dr. Trambique. Justiça rápida. Memes garantidos. Ligue já. 0800 Trambique. Legal, essa musiquinha ficou até melhor, mas eu achei que, no geral, aquela outra que eu mostrei primeiro tinha ficado melhor. Mas, de qualquer maneira, os dois ficaram muito bons e deu pra gente perceber aqui essa nova inteligência artificial aqui da Eleven Labs, essa Eleven Labs V3, e vai revolucionar o text-to-speech aí, com certeza, tá? Se você não conhece a Eleven Labs ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição, você vai clicar lá e vai poder criar sua conta gratuita e poder usar esse novo modelo para testar. E aproveita que agora em junho de 2025, a gente tem ainda quase mais da metade do mês aí para você usar com 80% de desconto no que se diz a gasto de créditos da sua conta, tá? Então aproveita para testar, usar bastante. Dá para fazer brincadeira, dá para ganhar dinheiro com isso, criando propaganda, criando jingle, criando várias outras coisas aqui com a Eleven Labs. Fechou? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu agradecimento especial a todos os membros do canal, para você também que já deixou o like nesse vídeo e você que não se inscreveu ainda, se inscreva, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo de inteligência artificial e como utilizar isso no seu dia a dia, tá bom? Então eu vou deixar mais 2 vídeos para você assistir aqui, escolhe algum deles e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Sem segredos, tech, tamo no controle. Inteligência artificial no beat, vamos nessa. Cê quer saber de tech? Então cola no canal, a gente fala de IA do futuro digital.